Entendeu a mensagem? E aí, gente? Começando mais um episódio de leitura e reflexão do Imperador Amarelo, capítulo 14. Conectar aqui. Chegou aí? Chegou aí? Hoje é rápido. A leitura desse aqui é ligeiramente rápido. Prometo não pegar muito tempo de vocês aqui. Vocês estão me ouvindo? Beleza? Bom dia a todos. Fala, mestre. Vamos lá. Bora. Já vamos dar início? Bora. Bom, capítulo 14, sobre a sopa de arroz, vinho turvo e vinho doce. É o título desse capítulo. Então vamos lá. O Imperador Amarelo perguntou: qual é o método de fazer a sopa de arroz, o vinho turvo e o vinho doce com 5 cereais? Kibo respondeu: manter o arroz com casca em fermentação e os pendáculos de arroz como comestíveis, já que a energia do arroz com casca é completa em relação à de todas as estações e direções, e que o pentáculo do arroz é robusto. Perguntou o Imperador Amarelo: por que isso? Kibo respondeu: o arroz com casca recebe a energia harmoniosa do céu e cresce na terra de altitude e centralizações corretas. Por isso, recebe a energia que é mais completa, já que é colhido na estação correta e o pêndulo do arroz é robusto. O Imperador Amarelo disse: nos tempos antigos, a sopa de arroz, o vinho puro e o vinho doce, preparados pelos médicos, eram usados nos sacrifícios e para entreter os convidados, mas raramente usado para tratar a doença. Por que isso? Kibo respondeu: nos tempos antigos, a sopa de arroz, o vinho puro e o vinho doce, preparados, somente eram usados na contingência, por isso eram raramente usados para tratar a doença. No decorrer dos tempos antigos, o povo dava menos atenção à conservação da saúde e dos seus corpos, se tornaram fracos. Mas quando o mal exógeno levou a vantagem a invadir, após o paciente ter ingerido um pouco de sopa de arroz, vinho puro e vinho doce, a doença estava curada. O Imperador Amarelo perguntou: nos dias de hoje, embora se tome um pouco de sopa de arroz, vinho turvo ou vinho doce, não se tem certeza de curar a doença. Por que isso? Kibo respondeu: nos dias de hoje, quando as pessoas contraem a doença, é necessário tratá-las internamente com remédios, ou picando com acupuntura de pedra, ou externamente com moxa-bustão, a fim de curar a doença. Continua, mestre? Continua, né? Disse o Imperador Amarelo: quando o corpo do paciente está em declínio, seu sangue e energia estão esgotados, porque o tratamento é ineficaz. Kibo responde: isso porque o espírito do paciente não pode mais desempenhar seu papel. Pergunta o imperador: o que queres dizer com isso? Disse Kibo: a acupuntura e a terapia das pedras somente podem conduzir o sangue e a energia, mas não podem fazer nada com o espírito e com a consciência do paciente. Se o espírito e a energia do paciente estiverem desaparecidos, seu desejo e consciência estiverem dispersos, a doença não pode ser curada de maneira alguma. Desde que o espírito do paciente está declinando, sua energia está se dispersando. As funções de sua energia rompem dentro dos vasos para nutrir o corpo. Toda a energia whey do lado de fora dos vasos para umedecer a pele e as estrias já não podem ser mais recuperadas. A razão da doença pode ter chegado a condições tão sérias. E a indulgência excessiva do paciente no desejo sexual, juntamente com a ansiedade infinita que aflige seu coração, fazendo com que seu espírito e energia feneçam. Sua energia rompe, se esgote no sangue, a energia whey diminua, já que o espírito e a energia estão se separando do corpo, sua doença não pode ser curada. Bora para a primeira parte? É jogo rápido.
É, a questão da sopa de arroz, o vinho turvo e o vinho doce são três tipos de receita caseira que o oriental usa muito, né? Mais na visão chinesa. Eu não vou saber a tradução dos nomes sobre do vinho turvo e do vinho doce, mas são os fitoterápicos, tá? Pera aí. Então, opa, Eita, entrou um negócio aqui, cara. Eita, entrou o som da clínica. Putz. Pode falar, hum. mas desculpa. A questão desses três, né, sobre a sopa de arroz, vinho turvo e vinho doce, são os fitoterápicos, tá? E é importante vocês entenderem que o fitoterápico ele é importante até um ponto na questão de prevenção e promoção de saúde. A gente pode tomar ele na reabilitação, porém ele não é o mais indicado, né? Então, mas vocês vão lembrar, acho que na primeira aula do módulo de qualquer treinamento, né, que você esteja, CDP ou das mentorias, eu escrevi lá prevenção, promoção e reabilitação, tá? Então a fitoterapia entra muito mais na prevenção e na promoção de saúde, tá certo? Lembra, né? Promoção são ações que a gente faz, né? Promoção são palestras, são as informações, e a prevenção é a ação em cima dessas palestras. A ação em cima dessa informação que a gente passa para o nosso paciente. Então a gente orienta, ele vai ouvir. Aí, essa é uma promoção. Ele executar o que a gente falou para ele é a prevenção, né? Que é a ação da atividade que a gente está querendo promover. E aí entra nesses itens aqui, a sopa de arroz, vinho turvo e vinho doce. Particularmente aqui no Brasil, você consegue encontrar mais a sopa de arroz, tá? Com os temperos, etc. Mas todos eles, esses três, têm o objetivo de promoção e prevenção de saúde para harmonizar essas patologias que foi dito aqui nesse capítulo, tá? E aí ele fala que, puta, às vezes eram usados nos sacrifícios e também para entre os convidados, mas não para tratar a doença. Então isso é bem comum lá. Tá? Então, é muito comum. Como se fosse. Acho que vocês vão saber, né? Quem já frequenta ou já frequentou templos orientais, você vai ver um balcão com oferenda, comida. E aí você vai ver três copos lá. Não sei se vocês prestaram atenção. Geralmente são três copos. Geralmente é um turvo, um doce, tá? E é essa questão da sopa de arroz, quando você faz direitinho, etc., na visão da medicina chinesa. Na japonesa é outra, na coreana é outra, na tailandesa é outra, né? Então cada região da Ásia vai ser diferente, tá? E aí ele fala aqui, nos dias de hoje, embora se tome um pouco da sopa de arroz, pipipi, pipipi, não se tem certeza de curar a doença. Aí ele fala aqui, por quê? Porque quando as pessoas contraem a doença, é necessário tratá-las internamente, aí com acupuntura, de pédia, que seria o guaçá, que acho que quem veio no presencial já sacou, que a gente exterioriza a energia perversa, né, que é o xie, para fora, ou com mocha-bustão, para aquecer internamente, esse aquecimento internamente, a pessoa começa a esquentar interno, começa a suar, e aí você elimina ou as toxinas, ou fazer a fitoterapia. Aqui ele fala como remédio, mas entre aqui, tanto remédio ocidental quanto remédio oriental. Mas se a gente for usar a medicina oriental, usa mais os fitoterápicos, que também no presencial vocês viram aí, né, as ervas aqui do Brasil. Aí vamos dar continuidade na página de trás. É, quando o corpo do paciente está em declínio, seu sangue e energia estão esgotados, né? Então, por que o tratamento é ineficaz? Aí ele fala aqui, puta, porque tá cagando a essência dele, né? Então a essência do paciente já tá ruim. E aí ele fala, puta, se o espírito estiver ruim, nada vai funcionar. Então aqui entra FO e FV. E, cara, esse é um tapa na cara, porque a mente do paciente é o que mais importa. Então vamos lá. Meu tio faleceu de câncer no cérebro. No momento que ele estava lutando, que ele estava forte, ele estava conseguindo combater. Só que é complicado, é uma situação muito difícil o câncer, né? Tanto que foi o history que eu postei ontem. Porque o câncer, ele bate, e bate muito. Quem conhece pessoas que têm um câncer, vai chegar no momento que o câncer, cara, ele é tão agressivo que a pessoa não tem energia para nada. E aí é nesse ponto que a essência desse paciente, dessa pessoa, meio que começa a cair, e aí ela entra na fase de desistência. Mesmo todo mundo, mesmo que ela brigou por 5 anos contra o câncer, e o câncer duraria 10, brigou 5. No sexto ano ela já vai entrar muito mais para baixo, muito mais, né? Uma forma negativa, né? Pô, eu tô lutando há 5 anos com essa parada e não funciona. Melhora, volta, melhora e volta.
Então isso dá uma bugada na mente da pessoa, no caso do nosso paciente. Então isso é um ponto que faz total sentido aqui. Ou seja, não é uma regra, né? Mas a mente forte realmente ajuda bastante coisa, né? Então, na questão de tratamento de patologia, uma patologia que é a mais agressiva, uma patologia mais terminal, porque terminal já está indo, né, embora, mas uma patologia que é agressiva, né, intensa, a mentalidade ajuda e muito, tá? Então, nessa questão do espírito, da energia, ele tem o desejo, a consciência. Ele fala aqui, ó. Se o espírito e a energia do paciente tiverem desaparecido, seu desejo e consciência estiverem dispersas, a doença não pode ser curada de maneira alguma. Cara, ele já cantou a letra aqui quando foi feito o livro. Então, desde que o espírito do paciente está declinando e a sua energia está dispersando, as suas funções de energia dentro dos vasos para nutrir todo o corpo de fora, umedece e já não podem ser mais recuperadas. Mas se a gente volta à frase lá atrás, ele fala: se o desejo e a consciência estiverem estáveis, a doença pode ser reversida. Reversível, revertida, tá? Então esse é um ponto interessante aí. Então trabalhe bastante a mente de vocês, né? Então você fala assim, puta, mas por quê? Cara, porque é o que pega tudo. Vocês viram lá na prática também, né? Quem veio aqui no presencial, que a gente aplicou, me falou um pouquinho, mas a mentalidade é o que dita a regra do jogo, né? E o descritivo da camiseta da Kim tá escrito lá também. A sua mente controla o teu corpo. É, literalmente. Ah, mas isso é fake. Não, isso é neurociência, né? Então, todas as células do seu corpo, elas vão funcionar. Seja de forma anatômica, fisiológica, ou de uma forma mais mentalizada, né? Então, existe a frase mesmo, só para concluir essa primeira selfie, que a mente ela tem o poder de resolver muitos problemas. Eu não sei se vocês viram o vídeo, cara, esse vídeo é muito bom. Neurociência total, né? Porque o Ocidente ele gosta de confrontar o que o Oriente fala. E acho válido, tem que ter. Que é um vídeo de um atleta de basquete, ele é aposentado. Eu não vou lembrar o nome do jogador, mas tem esse vídeo no Google. No Google, YouTube, vocês conseguem encontrar. E ele arremessa vários lances livres. Lance livre, tá? Lance livre, como eu. Qualquer jogador de basquete que sabe jogar, com o olho fechado ou olho aberto, ele consegue acertar. Né? Tipo o Jordan lá, contra o Mutombo, né? Contra o Houston. Onde eu quero chegar? Eles fizeram o teste desse atleta olhando a cesta, sem venda, arremessando, e a torcida do lado comemorando. Então, a cada cesta que ele dava, comemorava. Cada cesta que ele dava e acertava, o pessoal comemorava. Presta atenção. Daí ele colocaram a venda nesse atleta. Olha que maluco. Colocou a venda na mesma posição. Ele tava na frente pro lance livre, colocou a venda, e aí a galera começou. Ele acertava, mas a galera do de fora começava a vaiar. Falando, puta, errou, caralho, quase, entendeu? Olha, maluco. Aí, beleza. Ele sai, entra uma mulher, uma mulher normal, uma mulher que nem a gente, assim, ser humano comum, né? Nunca jogou basquete, e arremessava toda torta. Olha que louco. Aí ela começou a arremessar com o olho aberto e errava, né? Pô, ela não fazia aquela porra. O cara botou a venda nela, ela começou a acertar, porque a torcida começou a falar, boa, deu, e não dava nem ado no negócio. Aí a galera tirou a venda dela, ela errou os 10 olhando da primeira, os 10 com o olho vendado, e aí ela teve mais 10 tentativas, depois tirou a venda. Malandro, ela acertou as 10. Na segunda tentativa, sem a venda, ela acertou as 10. Se eu não me engano, acho que ela acertou 10. Ou 10, ou 8 de 10. Foi absurdo. Ou seja, tudo é padrão mental. Então, o ambiente, ele te conduz ou para cima ou para baixo. Onde eu quero chegar? Aqui é a mesma coisa. Se o teu paciente, ele não tem desejo, ele não tem consciência, azedo. Agora vocês entendem não o problema, né? Mas a problemática das terapias. A maioria dos atendimentos não entra no que a gente entra aqui, que eu passo aqui para vocês, na parte mental. E aí azeda. Então você fala, puta, vê como fica no seu dia depois que, né? Então você atendeu o teu paciente, aí pra encerrar, você atendeu o teu paciente, melhorou a lombar, aí você fala assim, puta, vai testando aí. E aí é um comando que é o comum que a gente faz, né? A gente aqui também faz, às vezes a gente faz. Aí fala assim, não, testa os movimentos que te incomoda durante a sessão, durante o dia e me fala como que foi. Geralmente é o que a gente passa de orientação aqui. Só que a grande maioria fala, ah, não, daqui a uma semana, daqui 5 dias, você vem e volta, vê e me fala, anota aí e vê. Entende a diferença? Então, você vê aí, anota e depois fala pra mim, é uma coisa, que é o que a grande maioria faz.
você vê durante o dia, vê como ficam os seus movimentos e qualquer momento que você sentir dor ou incômodo durante o dia, me escreve. Qual que é mais bonito? Provavelmente a segunda alternativa. Por quê? Puta, qualquer dor de barriga que você tenha, você me escreve, automaticamente eu trago para o meu paciente essa questão de confiança. Puta, então eu posso fazer qualquer movimento durante o dia que se incomodar eu posso te escrever? Sim, porque aí eu tô aqui para te ajudar. Entende? Essa confiança, esse desejo de melhora, entendeu? Quando a gente fala de desejo, a gente entra no item. Cara, eu tô no flow, hein? Qualquer coisa vocês podem. A gente entra no item de mini recompensa. Então, puta, mini recompensa, que ele vai fazer e vai dar certo. Mas se der merda, se der algum tipo de problema, eu tô ali pra te ajudar, a te mandar mensagem, a te alongar. E aí o teu paciente ele vai acostumar com isso. A grande maioria de vocês já fazem, só que eles fazem isso de forma inconsciente. Agora, quando você sabe que dá para fazer isso de forma consciente, constante, onde a gente pode aumentar o desejo de reversão do atendimento, melhora o resultado das técnicas que você está fazendo, tá? Então, geralmente, o que acontece? Você atende e ele melhora. E ele tem esse suporte de pós-atendimento, pô, facilita e muito. Quer dizer que ele melhora, ele funciona, ele vai falar de você numa mesa de conversa de amigos, churrasco, sala, aniversário, qualquer evento que ele tenha com amigos ou com família, e ele vai te indicar. Então é um processo, tá? Então você trazer essa questão dele entender mentalmente que é bom para ele o tratamento ajuda e muito. E aí ele consegue lutar contra a patologia, né? Contra o problema, contra os sintomas que ele está buscando para tratar com você. Ficou claro isso aí? Então, eu trouxe a questão de dores mais agressivas, mas isso também serve para qualquer problema, puta, ansiedade, enxaqueca, dor na lombar, dor no ombro, quaisquer sintomas que gerem ou geram incômodo, desconforto no nosso cliente, no nosso atendimento. E aí a gente trazendo essa confiança, trazendo esse desejo de ele melhorar, funciona. E aí você, né, o livro já falou que foi a acupuntura com agulhas, o guaçá, que com a pedra, a moxabustão ou a fitoterapia. Que, por incrível que pareça, essa aula que eu tinha preparado aqui, como a gente pulou alguns 2 finais de semana, era para ser o aquecimento do evento presencial. Agora vocês entendem como funciona a minha mente, né? Como a gente pulou algumas, teve o feriado, mas essa aqui foi a base da aula pro sábado. Bora aí, mestre. O Imperador Amarelo disse: quando a doença estava no seu estágio inicial, era quase superficial e simples. O mal só estava escondido na pele e a doença poderia ter sido curada com facilidade. Mas o médico se certificou que a doença já tinha tomado forma e que deveria ter sido cuidada antes. Por isso, tanto a acupuntura quanto a decocção teriam sido eficazes. Mas, de fato, muitos médicos do presente momento conhecem bem a maneira de tratar. Muitos parentes e amigos fazem companhia ao paciente para cuidar dele, ouvindo sua voz e observando sua compreensão todos os dias. Como se pode dizer que o tratamento não foi feito em tempo hábil? Kibo responde: o paciente é a raiz e o médico é o ramo. Devem ser compatíveis. Naturalmente, é necessária a compreensão do paciente, mas apenas a cooperação do paciente, sem um bom médico, não basta. Também se pode falar em incompatibilidade da raiz com o ramo, e o mal também não pode ser removido. Continua, mestre? Yes? Sim, sim, pode. O Imperador Amarelo disse: algumas doenças não se originam na superfície corporal, mas a partir de lesão direta nas 5 vísceras. Seus sintomas parecem ser esvaziamento do fluido corporal, definhando das atividades espirituais, consumindo a sua essência e do sangue no interior, e dispersão externa da energia whey. O paciente fica emaciado e mole. Não se recomendam roupas apertadas no corpo. Posteriormente, surgem câimbras nos 4 membros, emaranhando a energia intermediária. Em suma, a energia vital das vísceras se emaranha por dentro e se torna inconsistente por fora. Como se deve esse tipo de paciente ser tratado? Ibu responde: ao tratar, deve-se harmonizar os 2 canais, yin e yang, dos órgãos sólidos e das vísceras. Remover o sangue estagnado e eliminar a água acumulada. Fazer o paciente exercitar levemente suas extremidades.
fazer com que a energia yang se espalhe gradualmente, depois tentar fazer com que o paciente transpire cuidadosamente e conserve sua urina desobstruída, além de dar ao paciente, de acordo com a condição, remédios no devido tempo. Quando a energia yang estiver se espalhada nas 5 vísceras do paciente, será eliminada a estagnação das mesmas. Seguramente sua essência e energia vão se regenerar. Seu corpo certamente ficará mais forte. Os ossos e músculos novamente suplementarão um ao outro, e sua energia interior estagnada será naturalmente removida. O Imperador Amarelo disse: bom, Boa. esse é o Para final concluir, do capítulo. show. Para concluir aqui, né, a penúltima, que ele fala que o raiz. Nossa, esse aqui é pancada, hein? O cliente é a raiz e o médico é o ramo. Eles devem ser compatíveis. Daí ele continua. É necessária a cooperação do paciente, mas apenas a cooperação do paciente, sem um bom médico, não basta. E também se pode falar da incompatibilidade da raiz com o ramo e o mal também não pode ser mais removido. Ou seja, o profissional, sim, dita o tratamento do jogo. Então, o profissional com incapacidade intelectual em fechar o diagnóstico vai dar treta no resultado do atendimento. Para vocês que já me acompanham faz anos, desde o começo, quando eu vim, né, para esse meio da internet, quer dizer, eu só mantive, né, o que eu trago no presencial, eu só mantive na internet, né. Eu sempre bato muito na questão do diagnóstico. E é aquela frase mesmo, diagnóstico certo, tratamento certo. Diagnóstico errado, tratamento errado. E incomoda. Pô, o cara tá falando do meu diagnóstico, tô, porque o meu diagnóstico é forte. O meu pessoal. E o diagnóstico de vocês que eu passo para vocês é muito mais forte. Se vocês compararem com qualquer outro tipo de profissional na tua região, você vai ver que os caras são fracos. Fraco, fraco, fraco. Tipo, aí eu bato no peito isso aqui, né? Na arte marcial, cara, a maioria dos profissional não chega nem na faixa marrom. Não chega. Não chega. Eu tô falando de tratamento de doenças. Presta atenção nisso aqui. Não é na questão de promover relaxamento. Eu tô falando de tratamento, reversão de problema, né? O que eu passo para vocês é resolução de problemas. A gente resolve problemas. O que é problema? Puta, é uma dor na lombar que eu tenho há mais de 20 anos e ninguém me resolve. É uma enxaqueca que eu tenho há mais de 57 anos e ninguém resolve. É uma menstruação que eu tenho azedada desde os meus 12, 13 anos e que eu tenho que tomar medicamento e não resolve. É uma gravidez que eu tô tentando engravidar e que ninguém tá conseguindo me ajudar. Nem a FIV. Eu falo, opa, alguma coisa tem. Então, nós, aqui, pelo menos com o método que eu passei para vocês, é para vocês resolverem o problema do paciente. E para você resolver, você tem que fazer um diagnóstico, tá? Então, a maioria dos profissionais tem um diagnóstico fraco, né? Eu vou ser agressivo aqui, viu? Cara, a maioria não chega nem na segunda faixa. Então, se tem 7 faixas na arte marcial, a maioria dos profissionais está na terceira faixa, quarta faixa. E olhe lá, para resolver, problema. E eu considero vocês já na quinta, sexta faixa. A sexta e sétima faixa é lapidação interna, né? Aí é cada um de vocês. Que aí a gente tem que ajustar alguns pontos e tal. Tô falando de atendimento, tá? Diagnóstico e atendimento. Eu não entrei aqui na questão de venda, de planejamento. Isso aqui é outra história, isso aqui é um outro ramo, né, profissional, do empreendedorismo, etc. Mas o tratamento ele é muito importante no diagnóstico. Então, para você ser um médico, que ele chama aqui bom, você tem que fechar o diagnóstico. E você tem que saber como promover e como prevenir. Se você não sabe como promover nem prevenir, o teu atendimento também cai, afunda, né? Vai lá pro saco. E aí eu tenho o costume de falar, né? O Adriano já até acostumou, que você é exemplo. Você é exemplo para o teu cliente. Eu sou exemplo para vocês, como alunos. Eu sou exemplo para meus clientes. Eu sou exemplo para meus sobrinhos. Eu não tenho filho, eu não tenho filha, mas acredito que quem tem filho, quem tem filha, que acho que 100% daqui é pai e mãe, vocês são exemplos para seus filhos. E todo mundo que olha você como exemplo, ele vai ver algum item para copiar. E todo mundo que tem inveja de você, ele vai ver a bodega de um item, de uma falha, para te punir. Isso que é o mais legal. Então, presta atenção, porque todos nós temos, todos nós vamos ter, não tem como fugir. Sempre vai ter alguém com inveja, sempre vai ter alguém que nos vislumbra, sempre vai ter alguém que fala, caraca, você é foda, pra caramba.
Então, nesses aspectos, eu preciso que vocês tenham consciência que você também está sendo observado. E você sendo meu aluno, eu vou cobrar mais de você. Óbvio. Não tem como. E se você trabalhar comigo, você tá lascado. Vai vir pressão até a tampa da orelha. Isso vai vir. De acordo com o que você vai me respondendo, eu vou, né, ofertando mais problemáticas para você. Mas esse é o meu jeito. E aí eu quero ver se você aguenta a pressão. E eu sempre vou falar. Aí se eu falo abertamente, eu sempre vou falar para você desistir. Pra ver até que ponto a tua mentalidade aguenta. Se você já cai, como já caiu gente aqui, nos primeiros duas pressões, esquece, você não está preparado para trabalhar comigo. Não é trabalhar comigo como funcionário, mas para trabalhar comigo junto comigo. Porque se eu quero crescer, eu preciso de gente que queira crescer. E vocês já estão percebendo, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas é só observar e analisar de como que era quando a gente abriu aqui e como está agora. Mudou bastante coisa. Então é a pressão. Eu vou botar você na pressão. É tipo o filme do Bop. Desiste 01. Você é fraco. Você é fraco, mano. Você é fraco. Não adianta. Você é um bundão. E galera desiste, independente da idade. Isso é mais maluco. Eu acredito que isso é o que forja pessoas. Isso aqui é eu acredito que forja mentalidade. Se você desiste já na primeira. Puta, eu já tô devendo pro banco 100 mil. Se você já desiste nesses 100 mil, esquece. Esquece, mano. Esquece. Aí fraquejou. E o mundo não pode ter fraqueza, mas também não pode ter 100% de certeza, né? Então, a ideia é que eu preciso estimular isso em vocês para que vocês consigam entender. E aí, quando vocês, que são alunos, não estão aqui junto no espaço, mas eu faço convite. Se vocês quiserem passar o estágio aqui, tamo aí. Mas aguenta a pressão. É, eu preciso que vocês entendam que vocês são diferenciados. Então, eu confio no método, acredito no método, eu passo o método para vocês, vocês fazem o método, vocês já receberam o método e o método funciona. Então aqui eu acredito que você é bom, você é boa. Como profissional, vocês são foda. Agora falando sério, como profissionais, vocês são foda. Foda pra caralho. Cara, é agressiva a melhora de vocês, tá? É pra comparar mesmo. Bate na. Muito. E aqui o paciente, ele é só um ramo do teu atendimento, cara. Então, se você que é aluno daqui, dos meus cursos, da minha formação, você faz tudo certinho, estuda, diagnostica, trata, o teu atendimento vai ser monstro. Vai ter resultado. Então, o teu paciente é uma consequência do que você estudou. E aí eu finalizo lá com a primeira frase lá que eu falei: diagnóstico fraco, tratamento fraco. Diagnóstico forte, tratamento forte. Se você faz um diagnóstico fraco, muito provavelmente você é um profissional fraco. Vamos lá para a vida normal? Puta, meu carro tá com problema. Você vai levar no mecânico. O mecânico resolve o problema. Você vai falar o quê? Cara, esse mecânico é bom, hein? Resolveu em uma, cobrou barato, ou cobrou um valor justo e resolveu. Aí você vai no outro mecânico, de uma concessionária chique, boa pra caramba, vai lá e fica lá olhando e fala, puta, deu R$ 1.000 a mais do que o primeiro mecânico e não resolve o teu problema. Esse é o diagnóstico fraco, não sabe o que fazer, ou às vezes sabe, só que ele é malandrinho, malandrinha e vai cobrar 10 vezes mais. Ou o primeiro caso, que é um diagnóstico bom, ó, é isso aqui que tem que fazer, pum, vai dar isso, pum, essa é a minha hora, pum, acabou. E geralmente quem é bom cobra barato. Você já parou pra pensar? Só vou lançar no ar, deixa aí. Fica na reflexão. Geralmente quem é bom cobra barato e preço justo. Geralmente quem é ruim cobra caro e não entrega. Isso eu falo dos meus produtos. Puta que pariu, malandro. Eu tenho que dar curso, eu tenho que dar porque é a minha missão, é o meu propósito, né? Questão de legado. Eu acho que é um valor justo de aprendizado. Eu acredito que vocês aprenderam bem mais que muitos cursos que vocês fizeram aí fora, baseado na minha vivência, porque eu gastei mais de 100 mil. É, é que tem a faculdade, né? Eu acho que eu gastei umas 200 pilas só de curso e treinamento. Brasil e exterior. O que eu passo para vocês com valor ridículo é um resumo do que eu aprendi em 20 anos de carreira. Eu acredito sim, bato na mesa, que vocês aprendem muito mais comigo do que nesses cursos. O problema é que a minha didática, a minha metodologia de ensino é um pouquinho mais agressiva. Ela não é tão carinhosa. Ah, cá, vem sentar aqui, vamos. Não, é isso aqui e é isso aqui. Faz aqui, vê e analisa. Então, essa é uma outra percepção que eu quero deixar para vocês. Puta aqui, mas eu tenho medo de cobrar. Cara, não é questão de medo de cobrar.
né? Vou sair um pouquinho, né? Mas eu vou voltar já. Não é a questão do medo de cobrar, mas sim cobrar o valor justo. Então, se você tem um profissional que sabe que o valor da região tá R$ 200 a sessão, e você começar a cobrar R$ 100, aí você está desmerecendo o teu trabalho, o teu estudo. O que eu falaria para você, puta, se é 200, então cobra 180. Começou com a clientela boa, aí você já começa a bater de frente, tá? Porque as pessoas precisam entender você, entender quem é você e etc, né? Que é o que a gente faz aqui na Kim. Puta, as pessoas têm que entender quem somos aqui. Daí é por isso que a gente tá entrando nessas empresas que, mano, tem mais de 10, 15 anos de mercado, mais de 20, se eu não me engano, que eu não vou deixar nomes aqui, mas é só ver as parcerias que a gente tá fechando, e eles estão acreditando no trabalho. Eu falo assim, opa, por que que estão acreditando no trabalho? Se a gente não tem nome, a gente tem resultado. E as pessoas querem resultado. Hoje em dia, mais ainda. Pô, né, para encerrar agora, assim, quando você passa a tela lá, a galera fica lá vendo Reels, History, lá, passa o dedinho ali, que nem criancinha de 5 anos, né, no tablet, na mesa de jantar. A galera precisa de resposta. Puta, eu preciso de alguma coisa que me chame a atenção. O que chama atenção no atendimento é resposta, é resultado. Então, se você faz tudo certinho, você estuda e etc., o teu atendimento vai ser apenas consequência daquilo que você se preparou. Então, numa prova, né, a gente tem o mestre aqui de arte marcial, o exame de faixa, todo mundo tem medo, né? Todo mundo, porra, eu também tive medo de fazer o exame de faixa. Cara, mas o exame de faixa é o resumo do que você treinou para pegar o exame de faixa. Então, se você é faixa branca, vamos falar do Gil, se você é faixa branca, vai pegar a faixa azul, fazer tudo o que você treinou na faixa branca para pegar a faixa azul. Então não tem nada demais. Puta, então vamos tirar da arte marcial e vamos estudar. Puta, lá na época do colégio, prova de português, era cada. Na minha época era bimestral. Na época de vocês também era bimestral? A cada 2, 3 meses tinha uma prova. E aí você fazia a prova de português, e aí você fala, mano, mas por que que eu tenho que estudar? Porque é o resumo daquilo, para ver se você realmente adquiriu o aprendizado dali. Depois que eu fui para a faculdade, a prova era semestral, ou seja, era conteúdo de 6 meses. Aí, quando você é aluno, você fala, mano, caralho, 6 meses. Só que quando você é profissional, é conteúdo de 5 anos. Tá ali, vem um paciente lá, conteúdo de 5 anos, você tem que bater ali na memória e ver o que que você vai fazer. Claro que tem algumas disciplinas que não servem para nada, que eu não vou cutucar aqui, mas tem disciplinas que você vai usar mais. Entende? Então, isso torna você mais forte, isso torna você mais sagaz, né? Entender como funciona. Por isso que eu falo aqui para vocês, evita decorar, né? Entenda, compreenda o sistema. Ó, a gente faz isso aqui para ativar isso aqui. Pum. Puta, mas e se der errado? Pum, tá? Mas quando você compreende o sistema, o resultado vai mais rápido. E aí você consegue, né? Muito mais portas abrindo aí para vocês, beleza? Então, essa questão de que o paciente precisa da cooperação do paciente, mas o que dita o jogo é o profissional, cara, fala tudo. Então eu preciso que vocês estudem, eu preciso que vocês se adaptem, eu preciso que vocês aperfeiçoem os pontos fortes e os pontos fracos de vocês. E acabou. E aí o paciente é só uma consequência. Aí depois ele volta. Algumas doenças não se originam na superfície corporal, mas sim lá nas vísceras, né? Que é a questão mais yang. E esses sintomas podem aparecer no corpo, com inchaço, etc. Né? O corpo fica mole, demasiado, inchado, aí as roupas apertam. Ou seja, toda vez, isso aqui é caso clínico, toda vez que o teu paciente estiver inchado, algum problema ele está tendo. Está inflamado, o corpo dele está inflamado. Se está inchado, ele está inflamado. Então esse é ponto de diagnóstico. Aí você vai ver, puta, eu não sei se foi ali na aula, acho que não foi na aula. Quando o paciente fala para vocês que tem cãibra, preste atenção. Paciente inchado e paciente com cãibra é inflamação. Tem que ajustar na dieta. Não precisa fazer acupuntura. Ah, mas ele. A alimentação. É a alimentação. Ah, mas ele tá com cãibra na panturrilha quando dorme, né? Muito comum, né? Paciente mulher tem cãibra quando dorme. Independente se tá frio ou calor. É alimentação. Ajusta a alimentação. Aí quando você pergunta, cara, não vou só falar 100%, né? Mas 98% ela come massa, ela come glúten, ela come doce, ela faz uma puta alimentação bizarra e escrota e não faz atividade física. Por isso que ela tem câncer. Ah, mas é gestante. Então a alimentação dessa gestante tá cagado. Tá? Pegaram, né? Então, corpo de cliente teu inchado, inflamação. Corpo de cliente teu referindo cãibra, inflamação. Ajusta a dieta.
A dieta responde mais rápido do que a acupuntura. Óbvio, paliativa ali na hora, acupuntura, massagem vai funcionar. Moxa, a ventosa vai ajudar. Mas ajusta a alimentação. Se você quer fazer um tratamento certo, ajusta a alimentação. Beleza isso aí? Aí ele finaliza aqui no último verso. É necessário trabalhar os meridianos yin e yang de vísceras. Voltei? Voltei? Voltou. Voltei? Zoado, hein? 5G. E aí ele finaliza aqui. É necessário tratar o yin yang, é necessário remover a energia estagnada e é necessário eliminar a água acumulada. Como se elimina a água acumulada? Bebendo água, tá? Fazer o paciente se exercitar levemente, né? As suas extremidades. Aqui, na visão energética, seria o Tai Chi, o Qigong, o Yoga. Na visão ocidental, é musculação, Pilates, né? E fazer com que a energia yang se espalhe gradualmente, né? A energia yang é de movimentação, é uma energia mais leve. Então, como eu sei que a energia yang do paciente está boa, presta atenção nisso aqui, anota aí. Quando ele acorda disposto ou disposta. Se ele acorda cansado, opa, está inflamado. Se ele acorda disposto, disposta, ele vai acordar com a energia yang. Pegou isso aí, né? Então, se ele acorda mais cansado, a energia yin está mais aflorada. Se ele acorda disposto, disposta, é isso. E aí depois ele fala aqui, tentar fazer com que o paciente transpire, né? Isso é óbvio, para sempre eliminar a urina, tanto na atividade física, e etc. Papapá, vísceras, eliminar a estagnação das mesmas. Isso. Isso, que é o que a gente já faz, né? Então, deixar mais forte, osso, músculo, ligamento, tudo, e a energia interior estagnada ela vai sendo removida naturalmente, tá? Então esse é o processo de tratamento, beleza? Então, de bate-pronto aqui, o que eu passo para vocês de diagnóstico e depois de promoção e prevenção de saúde e depois da questão da mentalidade é o que conduz o tratamento de uma forma mais eficaz, de uma forma mais assertiva. Tá? Isso, óbvio que vai demandar tempo, vai demandar estudo, vai demandar prática clínica. Então, por isso que eu fico fazendo as aulas semanais, por isso que eu fico fazendo, né, os encontros presenciais, né? Então, a ideia é justamente estimular isso em vocês, para todos nós, né? Óbvio. E aí eu estimulo e bato, né? Todo mundo aí. Provavelmente eu vou chamar um de vocês internamente para conversar, porque eu preciso entender o processo de vocês aí na região onde vocês atendem, pra gente dar uma subida, uma alavancada aí. Então, só que eu tenho que fazer com calma e entender. Então, as mensagens vão sendo. Quem já conversa comigo já sabe, né? Mas a ideia é estimular isso mais em vocês. Beleza? Que mais aqui da reflexão? Ficou alguma dúvida aí? Manda aí. Deixa eu ler aqui. Só complementar duas coisas, né? O que você comentou, acho muito interessante essa coisa assim, que você falou assim, né, de ter a pressão, de realizar a pressão, quem trabalha aí na equipe e tal, que eu dei risada aqui no vídeo, mas eu acho que assim, vamos ver por um lado interessante. Quando você tem essa pressão, né, vou dar o meu relato aqui. O que que acontece? Parece que você tem um vira-chave. Então, por que isso? Porque começa a aparecer casos mais cavernosos, casos mais intensos, casos que você tem que resolver em pouco tempo, como aconteceu ontem. A gente estava atendendo atletas de boxe. Cara, os caras estavam para treinar, para competir. O cara não tem uma semana, 2 semanas. Eu atendi um que o cara tinha exatamente 30 minutos para parar a dor para poder voltar para o treino, para disputar cinturão. Então, eu acho que essa pressão serve para você lapidar, você ajustar o teu time, o seu tratamento, o seu raciocínio, para você ser mais assertivo. E não é rápido, é assertivo. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, eles são rápidos no tratamento. Não, nós somos assertivos. Nós vamos lá o que que é isso? É isso, isso, isso. E não tem essa coisa tipo, vamos dar uma viajada e ver que questões. Meu, em pouco tempo você tem que pegar a questão mental, emocional do cara ali naquele momento e pum, resolver para o cara. E eu tinha um termo que eu usava para meus alunos na arte marcial que eu gosto muito, eu levo para mim.
Existem duas coisas: você conhecer a técnica e você entender a técnica. Quando você entende a técnica, você vivencia aquilo, você sonha com aquilo, você faz com que ela vive como se fosse um impulso seu, um estalar de dedos. Isso é entender. Ah, eu conheço técnica. Tá, você conhece, tudo bem. Agora, quando você entende, você não precisa estudar. Isso sai. Tipo, ah, numa arte marcial, você vai fazer o exame, eu preciso rever. Não, você não precisa rever. Fecha o olho e faz. Você treinou aí durante 2, 3, 4 anos. Eu falo isso com categoria. Durante 35 anos da minha vida, eu fiz arte marcial. Eu não cheguei a virar mestre internacional do de Alegre. Eu vivencia de domingo a domingo arte marcial. Eu vivia dentro de um tatame, que eu brinco, né? Quando eu casei, minha esposa abriu o armário, tinha mais kimono do que calça jeans e camiseta. E kimono é Então, caro, hein? é, E kimono é kimono é caro. caro, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso. É pressão? É pressão. Vai ser pressionado? Vai ser pressionado. Mas isso vai elevar o nível, assim, não é nem 100%, é muito mais do que isso. E é como você falou, bater de frente, que tem gente que cobra 3, 4 vezes o que a gente cobra, faz, fama, isso, faz, né? Eu não concordo, mas os últimos vídeos aí que a gente vê de campeonato de massagem, onde tinha massagista fantasiado de personagem da Disney. Cara, pra quê? Performance? Não. Duvido que esse cara tire a dor de alguém. Duvido. Era só isso aí, mestre. Eu já tô meio bocudo. Eu vou ficar Não, quieto. mas é isso mesmo. Por que que acontece? O nosso, o meu método, ele é para resolver problemas de saúde. Então, de novo, não tenho nada contra quem só faz na questão de relaxamento muscular. Não tenho nada contra quem só ensina diagnóstico. Pô, eu tenho os concorrentes que me copiam, mano, agressivamente. E quando copia, quer dizer que você tá fazendo certo, né? Ninguém copia o que é ruim. Ninguém vai copiar uma Louis Vuitton, né? Mas, né, quer dizer, ninguém vai copiar uma Louis Vuitton se ela fosse ruim. Ninguém vai copiar uma Bugatti se ela for, né, ruim. Mas se você tem, tipo, um LG, alguém copia um LG? Alguém copia um celular LG? Não, nem copia a TV, nem copia monitor LG, né? Você fala assim, puta, é agressivo, é uma comparação muito escrota que eu tô fazendo aqui, mas é por conta disso. E eu tenho concorrente, não, né? É absurdo, né? Aqui internamente a gente já sabe quem são, a gente monitora, né? Advogado tá de plantão agressivo aqui, só que eles dão 24 horas pro profissional tirar antes de eu entrar com a ação. Ele já dá uma preventiva, né? Aí depois ele tem 24 horas para ir tirado. Meu advogado tá maluco, né? A minha advogada, na verdade, tá maluca, mano. Eu quero ganhar dinheiro em cima desses caras, porque é agressivo. Copia nome, copia método, copia tudo. Só muda o nome, né? Então copia a base, a essência, só muda o nome. Esses caras também sabem, né? Se você copia, você também vai ter. Copia, só que não faz igual, lembra, né? Lá no colégio, né? Então, acho que isso é o mais importante. Então, o nosso método, ele é de reversão de doenças. Ele é resolver problemas. Então você fala assim, puta, depressão, manda pra cá que a gente resolve. Crise de ansiedade, manda pra cá que a gente resolve. Abuso sexual, manda pra cá que a gente resolve. E a gente resolve mesmo. Eu bato no peito, faço ao vivo, se o paciente quiser, né? Claro, se ele autorizar, mas eu faço ao vivo e faço ao vivo. Aí você fala assim, puta, mas o que vocês ganham aí? Cara, eu ganho em experiência clínica, eu ganho em prática, eu ganho em respeito desse cliente comigo. E já garanto aqui pra vocês, uma vez que eu tiro um paciente do abuso sexual, eu atendo a família dele pro resto da vida. E eu posso cobrar o valor que eu quiser. Uma vez que eu tiro o meu paciente da depressão, e eu passei por depressão ano passado, eu não conto, né? Mas eu entendo que o método funciona, eu faço em mim pra tirar a depressão. Se eu não me engano, ano passado foi a terceira depressão que eu tive. Isso. É uma merda, né? 2 de relacionamento e um com a perda do meu pai. Eu consegui tirar sozinho. Você fala assim, opa, alguma coisa tem, né? Então o método funciona. Bom, terceira? A primeira não foi de relacionamento, né? A primeira foi de relacionamento pessoal, né? Não foi de relacionamento amoroso. Então teve três, né? Falando de relacionamento pessoal, profissional, a outra de relacionamento amoroso e a outra da perda do meu pai. E o método funciona e depois eu consigo replicar. Não só eu, tá? Outros profissionais bons também. É que eu tenho que falar de vocês, né? Falar da gente aqui.
Mas eu acho que isso torna a mentalidade mais interessante. Então, se você já tem essa mentalidade que consegue resolver problema, e você tem uma outra mentalidade do empreendedorismo, de você se vender, de você se apresentar, ninguém te segura. Que é o que eu tô querendo ensinar vocês. Tô fazendo o máximo para ensinar vocês. Que é o que a gente faz aqui. E dá. Então, novamente, para encerrar. Então, se eu consigo tirar abuso sexual, se eu consigo tirar suicídio, depressão, crise de ansiedade do meu paciente, ele vai me olhar com outros olhos, vai falar, caralho, mano, você é foda mesmo. E aí eu atendo a família toda dele, e se ele me indicar, eu posso cobrar o valor que eu quiser. Aí você fala, puta, mas. Mano, é real. Eu posso cobrar o valor que eu quiser, independente se o cara tem dinheiro ou não. Ele vai falar, cara, ele resolveu a minha depressão. Acabou, esse é o aval. Ele resolveu minha depressão. Esse é a frase mágica. Ele resolveu a minha depressão. Vai com o terapeuta X, com o profissional X, que ele é pica. E aí as pessoas vêm aqui e nem perguntam o valor. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Quando é por indicação, de verdade, as pessoas vêm, fazem com você e nem perguntam o valor. Ela fala, puta, quanto eu te devo? Puta, R$ 600. Ah, tá. Faz o Pix. Já passou isso pra vocês ou não? Já chegou nesse momento? Então se acostuma que vai chegar a partir do momento que você se preparar para isso. E é super normal. Puta, a gente paga aqui 500 conto, 600 conto. É claro, tem algumas ações de marketing que a gente barateia, etc. Tanto é que, puta, teve um cliente que eu fiz assessoria dele, foi no campeonato de Gil, agora, no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, em Barueri. Ele falou, puta, quanto que é a assessoria? Ele não é perguntar quanto é, ele falou, puta, você faz assessoria? Vai lá no dia comigo? Puta, eu vou lá no dia, faço lá, beleza. Aí a gente fez, aí acabou o campeonato, ele não ganhou, né, porque tava retornando de lesão, né, mas ele não ganhou. E ele falou, puta, manda teu Pix. Aí eu mandei meu Pix. Eu falei, ó, deu isso aqui. Aí eu falei, ah, tá, beleza, que é esse valor? Ele só perguntou o que que tá incluso nesse valor. Eu falei, ah, não, foi a gasolina, foi a estadia, né, a gasolina, alimentação e a minha carga horária ali. Beleza. Então ele não pediu desconto, ele só queria entender qual que estava escrito no valor. E acabou. Então, quando você entrega o resultado, muda todo o jogo, né? E aí o cliente vai vir para você, a indicação vai vir para você e ela não vai perguntar de valor. Ela fala assim: ah, tá. Quanto eu te devo? É isso aí. Puta, manda o Pix aí, quanto eu te devo? E vem, paga e acabou. Então ele nem questiona, ele não dá o desconto. Geralmente as pessoas vão pedir desconto porque elas não te conhecem. Mas a partir do momento que já te conhece, geralmente você não vai dar tanto desconto assim para ele. Então esse é o ponto que eu quero deixar claro isso para vocês, beleza? Então pega esse insight que é importante. É, e entregue um valor justo. Ah, Kim, eu posso cobrar mais? Você pode fazer o que você quiser. A vida é tua, a consciência é tua, teu coração é livre para fazer o que você quiser. Então, a sacada seria só ajustar esse ponto, tá? Então, só entregue um valor justo para você não ficar mal com você mesmo, com você mesma. Você fala, puta, eu podia cobrar mais. Essa é a pior sensação. Mas também a sensação ruim, a oposta também é foda. Puta, eu cobrei muito desse cara, não precisava tanto. É esse o nível que a gente traz aqui também. Porque a gente tá conseguindo resolver problema, vocês viram, em 10, 15, 20, 30 minutos. Aí fala, caraca, mano, o que que a gente faz nas outras 30 minutos de sessão? Fudeu. Então por isso que a gente cobra o valor justo. Tem, né, tem o Express, tem o Premium e aí tem a assessoria. Então a gente faz meio que isso, tá? Então como reflexão seria isso, né? Observa esses itens que a gente falou. A gente comentou bastante coisa nessa reflexão. É, Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma queixa, manda aí pra gente, mas observa, né? Entenda que o teu paciente é uma sequência tua. Então, se o teu paciente, isso é dói, se o teu paciente não está resolvendo, é algum gapzinho que você não está fazendo. E é esse gapzinho que a gente pode te ajustar. Então aí manda pra gente aí que a gente resolve. Certo? Dúvidas, perguntas? Então é isso. Semana que vem tem a continuação da parte 2 de autismo, que eu falei pra caramba ontem e não consegui finalizar. É muito conteúdo mesmo, né? É um tema interessante. Eu já vou mudar o texto lá. É, E sexta-feira que vem é aula aqui também, tá? E aí a gente vai se falando. Aí é só para complementar. Por que que a gente tem que responder rápido? Porque como a gente atende atleta em campeonato, ele só tem no mínimo 5 minutos. Geralmente é 5 minutos. No Gil, então, é 5 minutos de uma luta para outra. De 5 a 10 ou 15 minutos, né? No campeonato, assim, Grand Slam é mais rápido. Então, a gente só tem 5 minutos para resolver a demanda do atleta ali. E quando a gente resolve a demanda do atleta, quando a gente passa para uma pessoa normal, que nem a gente, assim, como a maioria dos nossos clientes, a resposta é muito mais rápida.
Então por isso que a gente tem um resultado muito mais forte. Então se atleta resolve, e atleta é tudo cagado. Mano, ontem chegou lá um atleta top 1 da categoria de Muay Thai, a gente atende ele, depois vocês vão ver. Categoria 5-7 e categoria 7-9, né? Acho que é Não, isso, não vou cinco falar o sete nome. 5-7 e qualquer outro. Do Sub-Zero é qual? 7-9 ou 7-7? 7-7. Isso. Então depois vocês dão um Google aí. O primeiro da categoria 5-7, o primeiro da categoria 7-7 de Muay Thai do Brasil é nosso. É nosso atleta. E aí aparece lá os caras com 7 fraturas do nariz. Aí o Adriano vai lá, faz as mágicas dele em 30 segundos, o cara, hã? Tô respirando. É isso que a gente entrega, tá? É resultado. Não é velocidade, é resultado. O cara vê, puta, eu tô respirando melhor. Ele vai lembrar do Adriano. Isso ele vai lembrar, com certeza. Vai lembrar do. Vou zoar aqui, né? Mas ele vai lembrar do cara careca. Mano, que porra é essa que você mexeu aqui? É isso. E no meu caso, puta, ele vai lembrar de um chinês magrelo, baixinho, velho. Caralho, que porra é essa que ele fez? Entendeu? E é isso. Mas é isso mesmo. É a frase que a galera fala, feitiçaria, né? Então, é esse o ponto que eu quero trazer aqui pra vocês, beleza? Agradeço a presença de todos. E é isso. Mestre, Não, só agradecer aí a todos. Bruxa é o que eu estou mais escutando ultimamente. Tudo bem, já estou acostumando. Vou comprar o chapeuzinho. Mas deixa aí. brigadão, um bom final de semana para todos aí. Se cuidem no frio aí. É isso. Valeu, gente. Abraços. Tchau, tchau.